Tranquilo, é um transporte de massa muito rápido. Tem uma segurança, tem os botes, salva-vidas à disposição. Então eu acho muito seguro, confortável e prazeroso. Você pega essa margem do rio, pega um solzinho de manhã, se for à tarde, um solzinho à tarde. Eu acho muito interessante. É um transporte de massa muito interessante para a cidade, para as duas cidades. Achei bem legal, bem bacana mesmo. Paisagem maravilhosa, bem tranquilo. Achei bem legal. Aí sempre que eu venho aqui eu pego a barquinha, aí em Petrolina. O senhor gosta Rapaz, é seguro. Eu já peguei ela bastante vezes quando eu morava aqui mesmo. Seguro. E bem prazeroso, né? Você pegar de lá pra cá é bom. É bom. É, bem tranquilo. Uma viagem tranquila. O senhor usa a barquinha todo dia? Ou Várias vezes no dia. várias vezes? É. O senhor trabalha em Petrolina? Eu moro aqui e trabalho aqui e lá, nas duas cidades, com um certo fogão. Beleza. E o que o senhor acha da travessia? Ah, é boa demais, meu amigo. Aqui é segura demais. É mais fácil você ver um jumento passar voando aí do que um barco desse afundar. Seguro. É seguro, seguro. Demais, demais mesmo. Sempre fico um pouco tenso ao pegar a barquinha. Eu não sei nadar e sempre tenho uma leve sensação de que algo possa acontecer. Questões do dia a dia, necessidades urgentes, o trabalho diário, centenas de sonhos e muito óleo diesel singram o espelho d'água do velho Chico, de margem a margem. Na travessia, o leve desconforto começa a se misturar com um estado de contemplação. O rio, a ilha, o pôr do sol, a ponte me enchem os olhos de beleza. No meu mundo, a travessia oferece um risco mínimo, mas tem muita poesia. Eu sempre morei em Petrolina e aí fui estudar em Juazeiro e aí por conta disso criei mais essa relação com a cidade e por usar a barquinha fui criando também uma relação com a barquinha, né? Uma relação afetiva com a barquinha, porque era o meu meio de transporte todo dia, né? E também uma forma de, né, de me encontrar com o rio, toda essa questão afetiva mesmo, né? Que além dessa questão afetiva, é um local muito fértil de inspiração mesmo, né? Principalmente no final da tarde, que é o meu horário preferido, assim, porque o pôr do sol, até fala, né, que o pôr do sol daqui da região é um dos mais bonitos do Brasil, e realmente eu tenho provas disso, que realmente é um pôr do sol muito bonito. Então isso você vendo da ótica dentro da barquinha é muito bonito, assim, é só inspiração. As barquinhas são lugar de poesia, contemplação, mas também de trabalho duro. Muito suor e sangue já se misturaram com essas águas. Um salve aos bravos remeiros. Você vai ter, de um lado, uma tradição muito forte indígena de navegação com os ajojos, enfim, de cambotagem, né? De cidade em cidade você vai ter esse tráfego. De uma segunda tradição vai ser a tradição dos caboclos, que vão ser os mestiços, que vão, de certo modo, desenvolver a navegação dos indígenas, mas que vão receber certas influências
dos colonizadores que vão vir para cá. Juazeiro vai fazer parte dessa colonização de São Francisco enquanto missão religiosa. São dois tipos de processos colonizatórios, né? Você vai ter os currais e você vai ter as missões religiosas. Juazeiro vai ser uma missão religiosa, mas também vai ser um espaço de agremiação, né? Agregação de produtos, de artigos, enfim, agrícolas, pecuários, enfim. Petrolina vai atuar como uma espécie de espaço de concentração. A gente vai dizer que em Petrolina vão estar os currais. Tanto que lá a gente tem uma rua chamada Aristarco Lopes, que era chamada de Rua do Grude, pelo fato de lá estarem os currais, que ficavam porcos, bois, cabras, enfim, todos eles aguardando o dia seguinte para poder pegar a embarcação e vir para Juazeiro. Então, aos poucos vai se construindo essa necessidade de travessia. Essa travessia inicialmente vai ser feita através de embarcações que possam comportar esses animais. Vão ser muito comuns aqui as barcas de figura, que vão ser as barcas que vão, de fato, inaugurar a tradição das carrancas, porque elas vão ser encabeçadas por uma carranca. Elas vão fazer essa travessia e vão também levar para frente, mas também a gente vai ter muitas jangadas, que vão fazer essa travessia para cá, e vão ser os barquinhos à vela, enfim, que vão ser muito utilizados tanto para transportar esses animais, quanto para transportar pessoas de uma cidade para outra. Então, basicamente, é isso que vai acontecer antes das barquinhas motorizadas serem utilizadas. Sempre tive curiosidade em saber quando e em quais circunstâncias essas barquinhas começaram a fazer essa travessia. Acho que foi em 1950. Será? O vapor ele vai substituir as barcas de figura, que faziam o trajeto até Pirapora. Você não vai ter mais os vareiros empurrando embarcações com o peito. O vapor vai dar um motor movido, né, ao vapor do carvão e, enfim, vai fazer essa trajetória de uma forma mais rápida. Só que aí você vai ter a introdução do motor óleo diesel. Já dá para identificar isso nos anos 50, 60. Tem um pessoal que vai vir para cá, vão ser chamados de uma forma bem genérica, os sergipanos. Esses sergipanos, eles vão trazer essas outras embarcações movidas, né, a um motor mais rápido que é o motor óleo diesel. E você vai ter uma nova geração de maquinistas que vão trabalhar com esse motor óleo diesel. Vai ser uma nova dinâmica econômica aqui para a região. Porque você vai ter um motor que vai lhe proporcionar uma viagem mais rápida e que vai lhe permitir ter menos pessoas guiando a embarcação. Você vai ter tudo, por exemplo, que um barqueiro vai querer. Menos gente para trabalhar, para ele gastar dinheiro, mais possibilidade de lucro, né, dentro dessa lógica. Meu pai, desde 58, que era barqueiro, comprou uma barca e viajava para Barreiras. E depois para Januário. E em 68, eu fui para Montes Claros trabalhar com torrefação de café. E ele tinha uma barca, que ele fez uma barca em Piraposte, por nome Vitória Régia. Essa Vitória Régia aí é a filha dela. É a filha. A outra é a maior, de carga e passageiro. Tem uma classificação de passageiro e carga, é 2A. E essa aqui não, é só passageiro, que é travessia em Juazeiro Petrolina. A torrefação de café lá em Montes Claros não deu certo e viemos trabalhar. Eu trabalhando com a barca Vitória Régia e ele com a barca Pinta, que essa barca na época pertencia ao Grupo Coelho aqui de Petrolina, que é uma conjunção da barca Pinto, Nina e Santa Maria. Todo tipo de mercadoria. Daqui para lá ia sal, sabão, açúcar, macarrão, coisa de supermercado do dia a dia, né? E de lá para cá a gente trazia aguardente, né, de várias marcas, rapadura e outros tipos de mercadoria que a gente trazia para aqui. Já era motor a diesel? Essa aí? Motor a diesel. Quando eu comecei a trabalhar já era motor a diesel. Toda vez que eu usava a barquinha, sempre foi uma grande alegria, assim, né? Poder atravessar o rio de barquinha. E eu acho que essa aproximação mesmo que a barquinha dá com o rio, né? De você estar ali mais próximo do rio, de ouvir os sons das águas, né? Então, toda essa relação mesmo, assim, mais de sentir mesmo, né?
E aí eu comecei a usar muito a barquinha e aí fui criando uma relação afetiva. E foi aí quando eu comecei a fotografar, né? Registrar esse cotidiano, né? O dia a dia ali daquele meio de transporte, né? É bonito ver Petrolina de Juazeiro. Calma. Como também é bonito ver Juazeiro de Petrolina. Quando era na época do Rio Cheio, eu botava 30 toneladas de carga na outra Vitória Regia e 85 bois da cidade de Santa Maria da Vitória para aqui, para Petrolina, né? E às vezes a gente tinha que viajar dia e noite, porque o gado botou na embarcação, tem que viajar porque não pode ficar muitos dias sem comer e sem beber. A gente às vezes dava um pouco de comida, um capim e água. A água tinha vontade, né? Mas o gado sofria muito. E esse gado descarregava aqui em Petrolina e nas carretas ia para Caruaru. E às vezes nós pegamos vários temporais, né? Quando se pega um temporal, você tem que pegar proa, né? Que ele vem de proa. Não pode vir de travessa, tem que vir de proa. Você tem que aguentar até amenizar, né? E já vi várias vezes temporais no Rio São Francisco. Quando meu pai navegava, ele naufragou uma barca, 2 barcas. Uma aqui próximo a Rodeadouro, né? Afundou por completo, só ficou a pontinha da capota de fora. E outra vez foi lá perto de Januário, bateu numa pedra e ela afundou. Com muita dificuldade, recuperamos as 2, né? Uma e depois a outra, né? Então foram os marcos. Agora a coisa mais triste que eu vi mesmo foi quando as embarcações foram indenizadas, que ficaram em Sobradinho, que acima de Sobradinho tem um lugar aí chamado Joacema. E essas embarcações, a barragem baixou, como ela era feita em madeira, aquelas estopas ressecaram, aí quando veio novamente, eles fizeram o teste no lago, né? Depois, quando o lago levantou de novo, todas as embarcações ficaram no fundo do rio. Até hoje nós estamos lá no fundo do rio, acima de Sobradinho. A travessia antigamente eram os barcos, a vela ou remo, de Juazeiro a Petrolina. Não tinha ponte. Quando fizeram a ponte, aí essas embarcações foram retiradas, né? Não tinha mais. Então começou uma linha de transporte, que era a linha Joalina. Começou a Joalina com um ônibus, né? Um ônibusinho comum, depois foi expandindo. E quando terminou a reforma da ponte, o comandante Esmeralda achou por bem retirar a barca que fazia. Aí o povo exigiram, a passagem era barata, não demorava tanto, era de porto a porto, para Petrolina. O povo de Juazeiro e Petrolina exigiram que ele não tirasse a embarcação, que deixasse, né? Como a companhia, quando quebrava a embarcação, eles não tinham muito interesse de consertar, levava 10 dias, 15 dias. Então, nós começamos com a barca Núbia, né? E depois outros colegas que também eram barqueiros, que deixaram de navegar no Rio São Francisco por causa que não tinha mais condições, que muita gente não sabe, que em 85 a inflação, na época do Sarney, a inflação deu 85 pontos, né? 60%, né? Então você comprava uma mercadoria aqui, quando voltava não dava para comprar outra. A travessia é muito poética, né? Porque você vai vivenciando muitas coisas ali, né? E vendo muitas cenas também, né? E eu até falo que quando eu comecei a fotografar as barquinhas e aí comecei a produzir essas fotos da travessia, foi de forma bem despretensiosa mesmo, assim, porque eu estava mais vivenciando aquela poesia, né, daquela travessia, do que com o propósito de fotografar. O propósito nunca foi exatamente fotografar, mas de vivenciar aquilo. Então a fotografia ela foi uma consequência daquilo que eu estava vivenciando, né? Então você vê muitas cenas ali, né? As pessoas que nunca atravessaram, as crianças encantadas pela primeira vez atravessando. E aí
essa sensação de contemplação mesmo, né? Tanto de quem está atravessando pela primeira vez, até de quem já tá atravessando há muito tempo, mas sempre se surpreende com algo, né? Eu sempre vi uma coisa diferente ali, né? E falando em poesia, às vezes eu até escrevia poesia também, porque eu também escrevo poesia. E além da imagem, também às vezes saem uns versinhos ali, né? Diante do que eu ia vivenciando dentro da barquinha. Qual a profundidade nesse ponto? Os coletes estão logo ali. E ninguém usa. Se eu pegar um e usar, todos vão estranhar. Vão me achar patético. É melhor não usar. E a partir daí, meados do final dos anos 70, início dos anos 80, que a gente vai ter essa nova conjuntura dessa travessia com embarcações movidas a óleo diesel, né, com muito mais rapidez. E aos poucos elas vão só se adaptando, né, vão se organizando para ficar na forma que a gente tem hoje. A primeira barquinha era da Companhia Navegação São Francisco, hoje está extinta, né? Foi a primeira embarcação que fez essa travessia para lá, motorizada, né? Porque os barcos a remo ficaram obsoletos. Essa negócio das barquinhas foi derivado de uma reforma que fizeram na ponte. A ponte tinha um camaleão no meio que passava o trem, né, até Paulistana. Quando foi feita aquela reforma, quando demorava os ônibus, o comandante Esmeraldo, que era o diretor da Companhia de Navegação, achou por bem botar uma embarcação de Juazeiro para Petrolina e vice-versa, chamava Mestre Fulgêncio, que hoje é a Núbia 2. Aí depois botou a Mestre Hermílio, e depois foram chegando outras barcas, e hoje são 6 empresários, né? São 6 empresas diferentes. Outros colegas foram vendo, achando que a gente estava ganhando muito dinheiro, e foram botando. Como não tinha uma regra, não se tinha uma regra, você tinha chegando e ia botando. Hoje tem. Nós somos associados à ANTAC, Agência Nacional de Transporte Aquaviário, que fica em Recife, e nós não podemos aumentar a passagem assim do jeito que aumenta a farinha, feijão, não. E hoje são 6 empresários, né? São 6 empresas diferentes. Quer dizer, cada empresário, mas todos têm as suas embarcações, né? Uns com 2, outros com 3, outros com 4, e nós, no momento, só temos uma embarcação que chama-se Vitória Régia. Meu pai já faleceu há uns 5 anos, eu trabalhava junto com ele, eu como prático, né, e ele cobrador. Meu pai era o cobrador até os 91 anos por aí. E eu prático. Quem dirige a embarcação, até hoje chama-se prático. Mestre, né, chama prático, chama mestre, né, ou chama timoneiro. Então minha função era essa. Eu conduzia a embarcação para Petrolina e para as ilhas, né, daqui até Sobradinho, para aqui por aí. Então, quando meu pai faleceu, eu assumi a direção da embarcação. Quando o ano passado, no dia 31 de agosto, eu senti o AVC, então meu filho, que já trabalhava comigo, já tinha ensinado a ele, então ele assumiu as funções. A travessia, né, as fotos, né, surgiram de forma bem despretensiosa mesmo, realmente, assim, né? Porque... E eu sempre andava com o celular, assim, eu não andava muito com a câmera, porque a câmera, né, é mais pesada. E aí, como eu estava indo para a faculdade, então ficava meio inviável para mim andar com a câmera. Então, o celular era um recurso que eu tinha ali disponível naquele momento, né? E aí eu comecei a fotografar, acho que foi mais ou menos em 2014, e aí que eu comecei mesmo a fotografar, né? Tipo assim, quase todo dia eu fiz uma imagem, pelo menos, assim, quase todo dia que eu atravessava. Então, de 2014 a 2016, foi esse processo de fazer essas imagens. E aí eu sempre ia registrando mesmo ali o cotidiano, né? De forma bem sutil também, porque as pessoas estão ali bem... num momento mesmo ali, né? De relaxamento, assim, de estar ali, né? Atravessando. E eu também não queria invadir esse espaço das pessoas. Então, talvez se eu tivesse com uma câmera maior, pudesse chamar mais atenção. E aí, isso ia causar mais alguma coisa. Então, como eu estava com o celular, terminava que ficava mais de boa, assim, ficava mais tranquilo, né? Então, eu ia captando as imagens, ia captando, guardava para mim.
Então foi um processo muito de encontro mesmo, assim, de vivência com aquilo que eu já estava vendo ali, com o que eu ouvia também, eu acho que faz parte, com as conversas que eu ouvia. Eu acho que isso termina indo para a imagem também, né? A imagem não tem som, mas essas coisas que você vai escutando termina consequentemente refletindo no que você está fotografando, né? E aí, quando foi mais ou menos, final de 2015, mais ou menos, eu já tinha muitas imagens, né? E aí, de vez em quando, eu postava alguma coisa nas redes, né? O Instagram tava ali no iniciozinho, assim, e eu postava e a galera disse, pô, que legal o trabalho, não sei o quê. Postava mais porque eu queria compartilhar mesmo com as pessoas, né? E aí algumas pessoas foram falando, nossa, você podia fazer alguma coisa, assim, mais com essas imagens. Quando foi no começo de 2016, eu comecei a pensar nessa possibilidade, né, de ampliar esse trabalho, e aí seria colocar esse trabalho e que ele tomasse forma e fosse para algum lugar que as pessoas pudessem interagir, né? E aí, em abril de 2016, teve a abertura da exposição, que foi no Sesc, daqui de Petrolina, e aí a exposição se chama Travessia. E aí foi um momento muito, muito bonito, assim, foi muito legal ter esse retorno das pessoas também, as impressões sobre o trabalho, e no próprio dia da abertura da exposição, as pessoas falando, e você sentir também que as pessoas têm uma relação afetiva com a barquinha. Porque, se você for parar para pensar, a gente fala muito de embarcação, as barquinhas e tal, mas a gente tem que entender que elas só singram as águas do rio porque tem braços de, geralmente, homens negros trabalhando ali. A história da embarcação é a história de ombros machucados dos vareiros, é a história de pessoas que se queimaram na caldeira do vapor, é a história de pessoas que viraram noites e dias navegando pelo Rio São Francisco, carregando praticamente nos ombros o desenvolvimento da cidade. Então, quando eu optei por entrevistar trabalhadores das navegações, a galera que estava com a mão na massa, era justamente para entender como é que eles, à sua época, mas baseados em sua memória, compreendiam o trabalho que eles faziam, se ele era um trabalho que lhes remunerava bem, como é que eles viviam e enxergavam a vida enquanto moços de convés, enfim. Então, essa coisa de ver, inclusive, os calos das mãos deles. É bom que a gente entenda que só há embarcação correndo pelo rio por causa dos calos nas mãos desses moços de convés. Então, é a história deles que é a história das navegações. Eu sou adepto de um estilo de fazer historiográfico chamado História Vista de Baixo. É muito baseado numa tradição da escola social inglesa. Então, para mim, o interessante é ver como é que o operário no chão da fábrica está trabalhando e como é que ele enxerga seu trabalho, porque é através do trabalho dele que a gente tem o desenvolvimento econômico da região. Eu vou fazer uma consulta. Eu vou consertar panelas. Eu vim resolver um probleminha. Eu não sei. Eu vou. Eu costumo dizer que o ser humano é um titã, aquelas pessoas de cor negra, né, que levavam assim, embarcações carregadas de mercadorias nas varas. Tinha embarcação com 20 tripulantes, com 12, com 13, conforme a capacidade. E essas embarcações eram impulsionadas com vara no peito. Às vezes quebrava a vara, o cara se espetava na vara e ficava ali. E então eles não usavam calção normal, usavam tipo um saiote. Era tipo um saco de açúcar, cortava aqui em cima, vestia, que era para poder aguentar o dia a dia, para não ficar roçando as partes íntimas. Sim. E então era assim. E a comida era feijão, era osso, era carne com osso. Não, até arroz era difícil, não tinha macarrão, não tinha arroz, era só o feijão com carne dentro. Carne salgada, carne... No caso, né, como você falou, era mais pessoas negras que... De cor negra, porque o branco não aguentava. Não aguentava nem tirar a viagem. O princípio do processo de navegação foi um princípio extremamente doloroso. Qual era o primeiro motor de navegação? O ombro e os braços dos moços de convés. Então, para você movimentar uma barca de figura carregada de produtos
cheia de produtos para você chegar até Pirapora, né? Que é o curso, para você sair de Juazeiro para Pirapora, você vai pegar o rio vindo. Então é mais difícil ainda. Para você vir de Pirapora para cá é mais fácil. Você pega ali a correnteza, enfim. Para subir é mais difícil. Então é o ombro da pessoa. E aí você vai colocar a vara na beira do rio e empurrar, literalmente empurrar a embarcação para que ela suba. E isso com o peito. Não sei se você sabe, mas a estátua do São Tiago Maior na praça aqui, na Orla, é uma homenagem aos vareiros. Né? Você vê que muitas pessoas nem se atentam. Que estátua é essa? É São Tiago. E ninguém nem se atenta. Mas, na verdade, é uma homenagem aos vareiros de São Francisco. Né? Então, aquilo ali, imagina você subir o rio empurrando com seu ombro, e aí você vai criar uma ferida. Os caras sofriam um preconceito danado na cidade, eles eram chamados porcos d'água por conta do fedor que saía da ferida, e eles se sujavam com sangue. Então, para tratar da ferida, você colocava toucinho quente para fazer para calejar, né, para deixar aquilo duro. Então, é toda uma história de inclusive, quase morte, porque muitos deles eram varados, eles eram transpassados pela vara. Então, são esses trabalhadores que empurravam essas embarcações, e que devem ser lembrados muito mais do que puramente os donos das barcas, enfim. São esses caras que navegaram, que empurraram as embarcações, que precisam ser lembrados. A barquinha vai se aproximando da outra margem. O mestre reduz a marcha. O pessoal se aproxima da saída. Eu continuo sentado e ainda viajando. Quando eu fui a primeira vez para Santa Maria, que lá é um rio de muitas curvas, e entramos à noite. E foi a primeira vez que eu vi uma roda d'água. Aquela roda d'água vai puxando, vai rodando e vai puxando a água. Eu achando que era um vapor que vinha descendo. Então, aí eu me apelei por tudo quando foi santo, né? Mas o cara disse, não, não se preocupe não, que aí é a roda d'água. Eu não conhecia a roda d'água, né? Então, uma das coisas tristes. E as coisas boas foi eu me casei lá em Santa Maria da Vitória, e a lua de mel foi dentro da barca, Vitória Regia, né? E só deixei de viajar quando minha esposa descansou, teve filho, e aí os meninos começaram a estudar, crescendo, foi que nós paramos de viajar, né? Bacana. O senhor conheceu a sua esposa nessas viagens? Como foi? Eu viajando para lá, Santa Maria, ela me viu, gostou, eu também vi, gostei. Estamos há 45, 46 anos de convivência, né? Já temos 5 filhos. E casamento é assim, é você ter paciência, compaixão, né? Casamento duradouro tem, mas tem os altos e baixos. Tem as briguinhas, os ciúmes, mas a gente sabe relevar, né? E até o dia que Deus quiser, né? Ele já não é mais necessariamente um transporte essencial, apesar de muitas pessoas precisarem dele para passar de um centro para outro. Mas eu vejo ele muito como uma questão cultural. Existe certo gosto por passar pela barquinha, né? Por mais que seja um trabalho, um serviço, você vê que muitas pessoas gostam de apreciar, fazem fotos, vídeos. Isso não é trivial, isso é um sintoma da sociedade conectada, isso é um sintoma de que há certo prazer em andar pela embarcação, em andar pela barquinha de uma cidade para outra. Então existe valor cultural nisso muito forte. E talvez seja um traço identitário, tal qual as carrancas são um traço identitário da beira do Rio São Francisco, as barquinhas, na configuração que elas são hoje, são também um traço identitário da população petrolinense e juazeirense. Então, eu acho que a permanência dela vai se dar não necessariamente por um anseio da população de passar de uma cidade para outra, mas muito mais pelo seu valor cultural. E nessa característica eu acho que ela tem vida longa aí, talvez pela eternidade, caso não aconteça nada aqui, né? O sertão não seque, né? Então, esse, além do meio de transporte, é uma questão afetiva mesmo, porque a barquinha, ela faz essa união, né, entre as duas cidades, né? Que são cidades diferentes, cada uma tem um jeito, mas são cidades irmãs, que eu considero. Então, a barquinha, ela vai te
fazer esse encontro, como a ponte também faz, né? Então a barquinha ela vai, né, te ligando de um ponto a outro, né? E também de você ver cada cidade de um ponto diferente, né? E aí eu acho isso bem bacana. A história de Juazeiro e de Petrolina precisa passar pela história das navegações. Sem compreender a história das navegações, a gente não vai entender, por exemplo, por que a orla de Juazeiro é do jeito que é. As dinâmicas urbanas juazeirenses, elas são guiadas pelas navegações durante anos, durante décadas. Então, a configuração urbana, para entender a configuração urbana juazeirense, a gente precisa entender a relação dela com o rio, do mesmo modo que Petrolina. Por que Petrolina fica, a beira do rio fica tão afastada, né? Por que fica tão longe você olhar o rio de Petrolina, mas de Juazeiro é tão pertinho? É toda essa construção histórica das navegações e o valor econômico, social, cultural, enfim, que ela acabou exercendo nessas duas cidades. Então, para entender Juazeiro e Petrolina, é necessário entender as navegações e as barquinhas, principalmente, porque elas são traço cultural das duas cidades. A travessia finda. Eu estou repleto de beleza, de bons sentimentos. Pé no chão e vamos em frente. Numa curva do rio, quando o sol se pôs, o silêncio em nós dois a brilhar, sem a pressa de viver, ou agora, ou depois, tecendo em águas os fios de tempo e as cores do anoitecer. Há um tempo que chega, que devora e evapora, um lampejo, um segundo faz curar todo o mal que ficou. Há um tempo que chega, que devora e evapora, num lampejo, um segundo faz curar todo o mal que ficou.